Servir como Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Há muitas pessoas que se habituam a serem servidas, a terem serviçais ou empregados. Quando uma situação diferente se apresenta, ficam perdidas, não sabem o que fazer. Se não tiverem um servidor para lhes ajudar, criam o hábito pernicioso de mandar, de oprimir e constranger aqueles que são seus subordinados. Não conseguem realizar uma atividade sozinhos. São extremamente dependentes dos outros, produzindo para si um vício destrutivo. Criaram uma aura de superioridade perante os servos, mas, na verdade, acabam sendo seus escravos, pois de tudo depende deles. Devemos desenvolver o hábito de ser útil, de colaborar, de ajudar o nosso próximo, em vez de humilhá-lo. Comecemos a ser útil em casa, no lar, nos afazeres domésticos, para só depois sermos úteis na sociedade e grupos que participamos. Quem aprende a servir, desenvolve a habilidade de resolver problemas, encontrando caminhos e soluções na vida. Além de sentir a alegria de servir, de ajudar a quem precisa, desenvolve o amor em plenitude no seu coração, na sua alma. O aprendiz do Cristo e de seu Evangelho sente a felicidade invadindo o seu ser, compreende a alegria de servir, conforme Jesus nos ensinou. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Acende o silêncio, perfuma o momento, a luz da emoção. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo Para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a
gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho A quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a ti, saindo de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho A quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou.
A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deus não desampara, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse 2:21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso e se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Emmanuel. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na caridade, na paciência,
e nos gestos de amar. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja teu nome por tudo que é belo, justo e puro de amor. Venha a nós o teu reino de fé, paz, justiça e luz. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas pesem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoai-me, ó Pai, assim como eu possa perdoar aquele que me ofende, mesmo quando meu coração está partido. Não me deixeis cair nos erros, nos vícios e no egoísmo. Livrai-me de todo o mal, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos tratar da questão 198 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª, intitulada do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências e fala da sorte das crianças depois da morte. A pergunta 198 de Kardec aos espíritos da codificação é a seguinte: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? E os espíritos respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas o corpo de uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Nós sabemos que somos criados enquanto espíritos imortais, simples e ignorantes, e a partir daí ganhamos uma jornada rumo à evolução. Nessa jornada, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo nossas escolhas, errando, acertando, fazendo o melhor que nós achamos que fazemos, da melhor forma possível. Sendo assim, a criança, quando nasce, ela traz consigo uma história. Já tem um passado, já errou muito ou acertou muito também, porque ela teve outras vidas, outras vivências. Nós sabemos que não são as primeiras encarnações dessa criança. Ela já encarnou, já teve outras vidas. Então ela traz uma bagagem, uma história, uma experiência. Se acertou muito, pode ser um espírito bem evoluído e vai para mundos superiores quando desencarnar. Mas isso acontece não é pelo fato de ser uma criança, mas em razão de ter conquistado a evolução nas suas existências anteriores, nas suas existências pretéritas. Porém, se o espírito dessa criança tiver ainda que se depurar, tiver débitos a resgatar, algo a aprender ou a realizar, ele terá que continuar sua jornada evolutiva aqui na Terra, normalmente, através das reencarnações sucessivas. Não é
por ter desencarnado como criança e não ter a oportunidade de fazer o mal, que o espírito vai ser alçado à categoria de espírito superior. Nós estamos reencarnados aqui na Terra com o objetivo de aprender, de evoluir, de crescer espiritualmente falando, enquanto espíritos imortais que nós somos, né? Agora, deixar de fazer o mal evita-nos contrair novos débitos, mas não se aprende na omissão. É necessário fazer o bem. A omissão não nos ensina nada. Pelo contrário, a omissão nos faz perder tempo. Quem não faz, né, o bem, não procura fazer o melhor que pode, está perdendo tempo na jornada da vida. Jesus nos ensina que devemos tomar a nossa charrua, o nosso arado, para trabalhar, né, na obra do Senhor, na vinha do Senhor, para atender os irmãos mais necessitados, aqueles que estão mais necessitados que nós, os quais nós podemos assistir. Então, a criança que perde a vida, né, aqui nesse planeta Terra, não vai ganhar o reino dos céus por não ter prejudicado ninguém. Mas ela terá, sim, novas oportunidades de reencarnar. Nessa vida, ela desencarnou por alguma razão que não podemos avaliar. Sabemos, mas certamente ela terá novas oportunidades, novas reencarnações. E é nesse renovar de oportunidades reencarnatórias que consiste a misericórdia divina. E nós temos o comentário do Miramês para nos esclarecer mais ainda sobre essa questão do Livro dos Espíritos, que fala, né, para onde as crianças vão, né, o que acontece com as crianças quando desencarnam, né? Então, Miramês vem nos esclarecer com seus comentários. Então, vejamos o que diz Miramês para nós. Não é o fato de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em outras religiões. Ela se agrupa, depois da morte do corpo físico, em esferas condizentes com o seu tamanho evolutivo, por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual, é o tempo sob as bênçãos do Criador. Pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico, já evoluído, assim como, em muitos casos, também pode estar sendo animado por um espírito em condições inferiores. Quando cresce, esse espírito, se mostra, exteriorizando o que ele realmente é. É pela vivência que reconhecemos quem se encontra animando esse ou aquele corpo, seja da idade que for. Conhecemos a alma por suas qualidades, e essas qualidades as reconhecemos na vivência do dia a dia. Passamos por diversas provas no cadinho da vida, e a vida nos educa como sendo filhos do seu coração. Ela, a vida, não se esquece de nos ministrar aulas a todos os momentos, pelos fios do amor,
conquanto esse amor pode nos vir por meios diferentes daqueles que esperamos. As leis de Deus são verdadeiras e iguais para todos os seus filhos. Porém, cada qual recebe sua influência de acordo com a sua evolução. Certamente que um animal não pode receber o mesmo tratamento que um ser humano, e nem o ser humano receber o mesmo tratamento que os anjos. Contam nesse transe de merecimento as condições espirituais, os valores adquiridos. Eis a beleza da vida, pagando o salário correspondente ao trabalhador. Muitos, em muitas religiões, acham que pela simplicidade das crianças, por não existirem erros nos seus caminhos, por lhes faltar o tempo para errar, quando desencarnam em tenra idade, têm seguro o seu lugar no céu. O céu é lugar de quem merece. Ela, a criança, não errou, mas também não acertou. Ainda mais, temos o fato da reencarnação. A criança pode pertencer na escala da vida a uma posição elevada, e se for assim, irá para o lugar a que fez jus. No entanto, se ela não adquiriu ainda a tranquilidade de consciência, tornará a voltar à Terra ou a outro mundo para continuar sua jornada e viver experiências que lhe trarão a felicidade. A alma, sim, ela deve despertar o que traz por dentro. E esse fato só ocorre no decorrer dos milênios sem conta. Não poderia ser de outra forma, pois todos passam por esses processos, obedecendo à justiça do Criador. Se alguns espíritos saíssem das mãos do Pai, já com todas as condições de permanecerem nos céus, e outros passassem por provas e tropeços, onde estaria a justiça? Onde estaria o amor? A razão nos diz o contrário. Todos têm os mesmos direitos e deveres. E os que estão à frente saíram pelos caminhos da vida primeiro. Quem saiu depois também chegará ao porto seguro, desfrutando do amor que semeou na imensa lavoura do tempo. Cuidemos das crianças, sem nos esquecermos dos idosos, porque já participamos desses estágios e voltaremos a ele no momento em que o Senhor achar conveniente. Se plantamos educação nas diretrizes do amor, colheremos paz na plenitude da verdade. Então, esse esclarecimento de Miramês fecha, o nosso entendimento sobre essa questão. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, ou melhor, boa noite, né? É com satisfação que estamos atendendo mais uma vez o convite do Grupo Espírita da Fraternidade Irmão Aniceto. Muito feliz, agradecendo por vocês estarem me vendo e ouvindo, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 5, versículo, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é
às vezes varia um pouco nos evangelhos, tem tradução que vem a desgraça real, vem a verdadeira desgraça, mas nós vamos substituir desde já esse termo pela palavra infelicidade. É porque é questão de terminologia. A desgraça para nós hoje, falar que há uma desgraça, não é? Antigamente falar que uma pessoa era desgraçada era simplesmente dizer que ela era infeliz. Depois isso tomou outra conotação, não é? Então vamos entender que nós estamos falando sobre a verdadeira infelicidade. Para analisar isso, observemos o seguinte, para nos encaixarmos e ver, não é, como objetos de causa, porque o Evangelho é para nós nos colocarmos nessa condição, não é? Então vamos observar o que é que possa estar causando alguma infelicidade para nós. Eu, pelo menos, penso assim, ao Espírito é dado uma condição sem nenhuma soberba, sem nenhum ufanismo, mas o Espírito ele tende a se sentir menos infeliz, não é? Por causa de tudo que a doutrina espírita vai ensinando, justificando tudo. Isso ajuda muito, não é? Então, mas vamos nos colocar diante desta situação como sujeitos dessa causa, ou como objetos deste ensino, não é? Para nós, então, nos compreendermos melhor. Comecemos a nos analisar, entendendo que o que pode trazer infelicidade para nós? Qualquer coisa que nos traga desconforto. Há momentos de certa infelicidade, não é? Porque quantos desconfortos nós temos na vida? De diversas ordens. Desconforto físico, desconforto moral, não é? Também, muitas vezes, nós sentimos desconforto por não alcançar aquilo que faz parte dos nossos anseios. Ou seja, um estado de frustração nos coloca infelizes, não é? Então, tudo isso para a gente ir analisando, né, como é que nós somos. Então, por exemplo, há anseios que não são alcançados, mas há grandes sonhos maiores, né? Que muita gente, é como se fosse uma aprovação mesmo, tinha tanta vontade de ter essa ou aquela vocação, a começar por isso, interessante, né? E a pessoa não consegue, quer dizer, mais um tipo de frustração também. E questões de honra, não é? Interessante a gente ver isso. A pessoa, por alguma questão dentro das convenções sociais, ele é visto de forma diferenciada, não alcançou os seus objetivos, não é? A pessoa que... Uma coisa simples, uma pessoa que sofre muito por ser pobre, não é? Essa pessoa, ela sofre, tem esses desconfortos, é um tipo de infelicidade para ela, não é? Mas isso não é a verdadeira infelicidade, não é? Ele é muito ruim. Por exemplo, quando alguém, pura e simplesmente por causa de situações que lhe são bênçãos, não é? De coisas de desconfortos que a gente tem que passar como bênção. Porque, veja bem, para começar, toda conquista traz os desconfortos. Então, uma mãe bem orientada, não é? Com todos os seus sonhos, ela fica grávida e já vai se preparar, vai vir a dor do parto. Alguns desconfortos, né, durante a gestação. Mas dependendo de como ela vê isso, não é? E nós estamos citando algo porque o próprio instinto materno dá uma força à mulher e ela não se sente infeliz, mas há casos em que isso acontece naturalmente, por circunstâncias provacionais da relação entre os espíritos, ou seja, do espírito que vai nascer e do espírito que é mãe, não é? Há situações assim. Mas, em princípio, é bom lembrar, mas para ter a bênção sublime, né, da maternidade, que é concedida à mulher, ela tem que passar por alguma dificuldade.
Então, dentro desta visão, tem muita coisa que, ao contrário, é uma bênção e a gente poderia estar considerando como uma infelicidade. Então, é preciso, essa lição é interessante para nós, nesse sentido de nos colocar na posição de quem, com fé raciocinada, não é, alcança uma resignação, a fazer com que a resignação por si só seja, então, esse elemento a nutrir o nosso estado de espírito. A resignação por si só, ela não vai nos deixar cair numa infelicidade, mesmo que haja algum sacrifício. Porque há que se perguntar, nós buscamos conquistas no pressuposto de que a conquista vai nos trazer felicidade. Mas sem a resignação não vamos conseguir, porque não existe conquista fácil. A verdadeira conquista, nós sabemos disso. Nós temos que provar, nós temos que nos submeter, que nos dobrar, que nos colocarem muitas vezes num esforço de abnegação, de devotamento, não é? De enfrentamentos para conquistarmos o nosso ideal. Então, assim como não há uma infelicidade na forma como nós vemos, não há uma felicidade aqui na Terra real, completa, mas a felicidade possível, relativa de ser alcançada, são tantas coisas boas. Como Deus é bom, né? Porque veja bem, tem coisas boas, maravilhosas, que nos trazem momentos de felicidade, e ainda não é a felicidade. Então é preciso entender que nós ainda não temos uma compreensão exata, completa, do que significa estar sendo feliz. Mas, através da doutrina espírita, nós aprendemos que a felicidade que nós buscamos, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser conquistada. Então, para isso, nós precisamos guardar dentro de nós algumas virtudes. A virtude da resignação, a temperança, né, perseverança, o esforço, o trabalho, não é? Tudo isso fazendo parte. Então, nós às vezes perdemos muito tempo imaginando-nos infelizes, porque a felicidade relativa está batendo a nossa porta. A situação, às vezes crítica, ela é momentânea. Tudo passa, não é? E tudo caminha para nos levar à felicidade. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, é dentro desse princípio que nós precisamos nos colocar, não é? Nesse pressuposto de que nós somos estas criaturas que vivemos aqui na Terra com as dificuldades naturais da Terra, mas com perspectiva de estado de espírito voltado para a felicidade relativa. Não é? Então, onde é que está mesmo a raiz das infelicidades? No nosso gesto impensado. Nós somos verdadeiramente infelizes quando cometemos os erros. Uns mais graves, outros menos graves. Então, é interessante a gente ter isso em mente. Porque aquilo que estiver acontecendo é porque a felicidade, aquilo que estiver acontecendo e que não for o melhor para nós, é porque a felicidade está em curso. E os caminhos, às vezes, são tortuosos, difíceis. Mas é o caminho da felicidade. Então nós temos que ter força interior. A partir do momento que nós tomamos conhecimento de que tudo o que acontece é para o nosso bem, olha como é interessante, não é? Então as condições que poderiam nos trazer um estado de infelicidade passa a ser um estado de compreensão não de tanto desconforto, mas de uma fortaleza interior. A chegar ao ponto de
há situações que poderiam ser consideradas realmente exclusivamente infelizes, situações de infelicidade. Eu disse e vou repetir. Por exemplo, quantas vezes a mulher passa pelas dificuldades, né? Um exemplo que me veio, né, da mulher na sua preparação para a maternidade e enfrentando todas as situações, mas naquela alegria, já vivenciando um amor em torno da criatura que vai nascer do seu ventre. Mas vamos pensar numa outra situação, não é? Aliás, uma situação que eu conheci. Eu conheci uma senhora na época dos tintureiros. A gente fala tintureira, tinturaria, substitui as lavanderias de hoje, para compreender melhor. Então a pessoa levava os seus ternos, levava certas roupas para o tintureiro ou a tintureira. Tintureiro começa porque as roupas que as criaturas queriam mudar de cor. Olha só que coisa interessante, houve época em questão dos tecidos, a indústria, né, de tecidos não tinha o mesmo potencial. Então, às vezes, as pessoas queriam mudar a cor de uma roupa. Hoje tem cor de tudo quanto é jeito, a pessoa vai lá e procura, né, a roupa da cor que ela gosta. Mas antigamente não, então começa tinturaria, porque tinha que tinturar. Tinha que botar tinta diferente na roupa. Bom, parece que a gente saiu um pouco, né? Mas então, tinha essa tintureira e ela trabalhava até altas horas. Eu nunca me esqueço desse lance. Morava na nossa rua, quando eu criança. Às vezes a gente passava, ela estava lá com aquele ferro antigo de brasa, né? Passando e tal. Tinha que soprar e tal, e trabalhando até tarde da noite. Um dia alguém chega perto dela e falou assim: ô, fulana, mas que luta é essa sua, hein? Que peleja é essa? Nossa, como é que você dá conta? Não, e ela sempre sorrindo. Não, meu filho, você sabia? É a custa disso que a minha filha vai formar. Sabia que ela passou para o vestibular de medicina? Olha que coisa linda. E ela toda feliz. E ela trabalhava. Imagina qual foi o elemento que nutriu a sua alma para que ela fizesse aquilo tudo, porque para uma outra pessoa que não tivesse o mesmo amor, seria um sacrifício terrível. E ela simplesmente, associando psicologicamente, né, o fato da pergunta à pessoa, ela falou: pois é, minha filha, porque ela formou a filha dela à custa daquele trabalho. Então, são coisas assim que a gente precisa. A lição não estaria no Evangelho por acaso. Então, é muito interessante a gente começar a entender isso. Então, a causa da nossa infelicidade está em nós mesmos. Ou simplesmente na bondade de Deus, que sabendo da necessidade que Ele nos criou para isso, não é? Então, sabendo da necessidade de passarmos pelos testes, porque nada existe perfeito, a causa é simplesmente a bondade dele, é a misericórdia de Deus. Tem coisa, né, que nós espíritas falamos assim, quem não tiver um pouco de noção a mais, né, vai pensar assim: esse povo é doido. Para falar que isso é não é? Que quando a gente fala que a dor é uma bênção, precisa entender, né? Mas que né? Nós precisamos só entender. Então, e também não está normalmente aquilo que nos traz a felicidade relativa aqui na Terra, não está nas coisas imediatas. Tudo aquilo, não estou dizendo que, né, tem coisas passageiras, mas são ainda coisas um tanto efêmeras, que nós precisamos também, tudo bem, vamos até admitir isso, de pequenas coisas. Mas a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas imediatas. Exige construção. Exige, sim, para chegar-se numa fase terminal de um processo onde surja a felicidade, essa felicidade relativa aqui da Terra, isso tem que ser trabalhado. Então, muitas coisas são ilusões.
fazem parte, nós capitulamos, por exemplo, coisas de diversão. A gente vai ver um filme, é algo bom, mas aquilo ainda não pode significar tudo na nossa vida. Porque os vícios nascem desse jeito. O sujeito acha bom, né, alguma coisa passageira, fumar um cigarro. Né, começa tomando ali umas pequenas doses de elementos químicos viciantes. Acho que aquele é bacana e tal, mas não tem futuro, muito pelo contrário. Então a nossa felicidade está naquilo que realmente vai exigir de nós muita disciplina e perseverança. E sempre também voltado para o que há de mais importante. Se a minha causa, que eu defendo, me alegra muito, mas se ela for fútil a ponto de não ajudar a ninguém, ainda não é a verdadeira felicidade. Existe felicidade maior, por exemplo, do que você fazer todos os enfrentamentos possíveis, trabalhando numa favela, e conseguir montar um programa ali para daí a alguns anos, uma pessoa bem-sucedida na vida te vê e fala, fulano, porque isso acontece, isto acontece. Vem e te abraça, você não está me conhecendo, eu sou fulano. Para você que lá naquela favela, você lembra e tal, você nos ajudou e tal, e fez isso e fez aquilo, graças a você. Um depoimento de uma pessoa que chega e fala assim, graças a você, hoje eu vivo assim, queria te contar, assim, assim, assado. Eu lembro um dia que você falou assim, assim, assim para mim, e a partir dali, quer dizer, olha que construção maravilhosa. Então, são felicidades compartilhadas. São as verdadeiras felicidades. É como se não pudesse haver um egoísmo. Não existe felicidades assim, esparsas e exclusivas. A felicidade, ela tem um cunho de envolver, de aglutinar a felicidade maior, que eu estou dizendo. Então, são coisas assim que, à primeira vista, parece que não é... Tudo isso nos mostra uma coisa, pessoal. Nós somos ainda realmente muito frágeis, né? Muito dependentes das convenções da Terra. Nós, para entendermos estas coisas, precisamos fazer aquilo que nós chamamos de espiritualização. O que é isso? Dar menos valor às coisas materiais e valorizar as coisas espirituais. E nem estou dizendo que nós não poderemos buscar os confortos passageiros. Porque poderia parecer que nós estamos condenando, por exemplo, uma diversão, uma coisa. Não. Mas a partir do momento que eu catalogo para o meu psiquismo, para o meu sentimento, para as minhas emoções, aquilo que é apenas passageiro, que não vai deixar nada de bom para mim, muitas vezes até prejudicial, eu preciso dar uma analisada e corrigir isso. Né? Então, para a gente analisar algo, se realmente é bom para nós, vamos analisar as suas raízes. E, consequentemente, né, e objetivamente, né, as consequências. Isso nós temos que fazer. Porque isso é indispensável. Isso significa um planejamento melhor para as nossas vidas. Né? Então, é preciso, porque muitas vezes, sabe, a gente torna a vida da gente um peso maior, porque não compreendendo o verdadeiro sentido da vida e nem sabendo como buscar o que é melhor para nós, o que realmente possa significar felicidade, mesmo que seja uma felicidade futura a ser alcançada, por falta de saber disso, nós sofremos. E aí, sim, a infelicidade, a pessoa é uma infelicidade, mas que ela está criando para si, não precisava criar. Não é? Então, a infelicidade pode estar na felicidade falsa.
Olha só que coisa interessante, né? Então, veja bem, vamos imaginar assim, o que é que nós, como espíritas, podemos fazer no pressuposto de que nós, recebendo essa lição, pensamos assim, não, eu vou ser mais feliz. Se eu tenho esse direito de diminuir os meus desconfortos, eu que tinha mania de ficar pensando que eu sou infeliz, eu vou justificar a vida de forma diferente. Então, nós precisamos, a começar do nosso humor, né? Sermos mais abertos e procurarmos ver a vida de tal forma que a gente vê a vida como uma eterna alegria. Não é? Porque como é que a gente faz isso? É porque a gente, qualquer coisinha, se está fazendo calor, você vai conversar com todo mundo, não, mas que calor, Nossa Senhora e tal. Aí começa aquela ladainha. Mas nós fazemos isso, fazemos aquilo, isso é coisa do aquecimento solar, fica essa conversa toda. Nós podemos ir criando um estado favorável para esbanjar alegria naquilo que nós falamos, não é? Passarmos otimismo para as pessoas. A gente deixa muito a desejar com relação a isso. Às vezes uma pessoa faz uma coisa, né, e conta para a gente não dá muito valor. Vamos enaltecer as coisas boas que as pessoas fazem, não é? Vamos ajudar aquele que se sente infeliz, porque luta e não conseguiu o seu objetivo, mas vamos estimulá-lo, não é? Aí sim, a gente vai criando uma condição dentro da gente, né, no nosso coração, no nosso psiquismo, na nossa forma de ver e de nos mostrarmos. A gente vai criando isso através dos pequenos gestos, dos pequenos hábitos, né? Como espíritas, precisamos esclarecer as pessoas, explicar para elas sobre a justiça sempre que possível. Eu sei que nós não precisamos ser, não é a nossa intenção de fazer proselitismo. Ou seja, querer convencer as pessoas para ser do nosso centro, por exemplo, e achar que se ele for do nosso centro, só porque ele é do nosso centro, que ele vai ser melhor. Não, mas explicar o verdadeiro sentido da vida para as pessoas, principalmente para aqueles que sofrem, né? Porque faz muita diferença. Quando a pessoa sabe os motivos que a colocam diante dos sacrifícios, das dores, das dificuldades, dos enfrentamentos, é muito diferente. Eu admiro muito, sabe, as pessoas não espíritas e que são melhores do que eu. Sinceramente. E aí eu fico pensando, meu Deus, ainda estou mesmo muito atrasado, porque eu fico pensando, se eu não fosse espírita, como é que essa pessoa é desse jeito, sem ter noção de como é que tudo acontece? Porque pelo menos a noção a gente tem, né? A sequência da vida, elementos suficientes para entender a justiça divina, não é? Entender que não existe céu e inferno, não é? Que a vida continua, que teremos outras oportunidades, que Deus é justo e bom, não é? E a pessoa que não entende isso? Como será? Sem contar outros fatores, né? Desde berço, como é que a criatura foi criada, coisas assim, né? E a gente tem uma noção, sem sermos masoquistas, sem querer sofrer pura e simplesmente, mas vermos nas provas a felicidade futura. Então, se eu sei que eu ainda serei feliz, caminhando em pedregulhos para encontrar, sei lá, sedento, um oásis, não é? Então vale a pena, porque eu preciso disso, não é? Tirarmos da nossa cabeça esses momentos que indiretamente funcionam como uma blasfêmia. A gente fica querendo justificar por que é que a gente está passando por isso, por aquilo e tal. Pô, para nós espíritos não tem sentido mais isso.
Nós passamos por aquilo que temos que passar, no pressuposto de que aquele é o instrumento no qual nós temos que transitar. Aquela situação é a situação que nos apanha daquele jeito para a conquista da felicidade. Então, são coisas muito diferentes, né? Então, outra coisa, as nossas, com relação à perspectiva. Porque em função de perspectivas que nós traçamos, é que nós às vezes nos sentimos infelizes. Nós lutamos, e a nossa perspectiva é como se não tem que ser amanhã. Não, eu não estou falando que é fácil, mas que existe um jeito de nós diminuirmos as nossas tensões, de nos envolvermos no desconforto e passarmos a termos o conforto da esperança, não é? Isso passa pela situação em que nós vamos compreender que há um tempo superior ao nosso tempo e que é justo, e que esse tempo que vem de Deus é controlado de tal forma por saber como e quando tudo deve chegar até nós. Então, eu não sei. Eu estou lutando. Eu tenho uma passagem nos Mensageiros, eu falo muito isso. Aqui para o pessoal desse grupo de fraternidade, do irmão Aniceto, já deve ter ouvido eu falar isso. Que a nossa vida, que nos Mensageiros, está lá que nós devemos fazer as coisas sem preocupar com o resultado. Gente, você sabe que isso me valeu muitas vezes. Não no sentido da irresponsabilidade. Mas, olha, se eu estou lutando, se eu estou enfrentando honestamente e não aconteceu, né? Os resultados daquilo que eu estou fazendo, não sou eu que catalogo. Porque às vezes você faz certas coisas e quer receber de imediato o resultado. Mas lá explica que os resultados do que fazemos não nos pertencem. Olha só que coisa. Desprendimento, hein? Pertence a Jesus. O que nós fazemos de bom pertence a Jesus. Porque esse comando na esfera terrena depende dele. Então nós temos que compreender isso. E guardarmos em nós, como espíritas que somos, uma resignação que nos vem da fé raciocinada. Não justifica. Nós temos explicações. Então a nossa crença é uma crença calcada num raciocínio lógico justo, né? Devemos, ao contrário de quaisquer revoltas, nós nos sentirmos felicitados por estarmos aqui na Terra. Nós sabemos como é que funciona, já aprendemos que tem até fila, não é? Que as situações que nós vivemos, em que nós pedimos, ou tomamos conhecimento delas para estudar, para analisar, que nada aconteceu fora do nosso livre-arbítrio. Então, nós não temos escapatória, não. É desse jeito mesmo, né? Agora, a maior infelicidade, gente, é a que nasce do comodismo. Então, o sujeito é infeliz, mas não faz nada para melhorar, né? Então, é preciso lembrar, e um preceito muito interessante que eu finalizo agora, dizendo o seguinte: é preciso lembrar que o Espírito de luz, um dia viveu nas trevas. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.
queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.